Bom dia, alunos, tudo bem? Vamos lá, iniciando mais uma semana, continuando nossa reflexão sobre o pensamento contrário à religião. Então, hoje quero apresentar a vocês Nicolau Maquiavel, que nasceu em 1469 e faleceu em 1527. Ele é um dos grandes nomes do pensamento pós-filosofia medieval, pensamento do Renascimento. Então, você deve se recordar ali, a partir do Trecento, Quattrocento, Cinquecento, né? Nós temos movimentos artísticos, literários, e temos aqui o pai da política moderna. Então, guardem muito bem esse nome, Nicolau Maquiavel, porque ele é um pensador que está sempre presente nos vestibulares. Né? No Enem já apareceu diversas vezes. Ano passado no PSS2, justamente porque o PSS2 trata de ética e política. E Nicolau Maquiavel, ele é o pai, né, da política moderna, da ciência política moderna. Você já deve ter ouvido aquela expressão: ah, tá vendo aquela menina? Nossa, ela é maquiavélica, rapaz. O que quer dizer ser maquiavélico, né? Portar esse adjetivo, ser maquiavélico. Bom, no dicionário vocês vão encontrar que maquiavélico ou maquiavélica é aquela pessoa que arma ciladas, que trama, que está em busca do poder, que tem muita ambição e que pode fazer de tudo para chegar a seus objetivos, a conquistar as suas metas, né? Bom, pejorativo ou negativo, Maquiavel ele é reconhecido, né, como um filósofo do Renascimento, né, pai da ciência moderna, justamente porque ele vai romper com o conceito de ética e política, ou mais adiante, moral enquanto conteúdo da ética, que é a reflexão sobre o comportamento, e política, que é o governo, né? O uso das leis, o bem da polis, né? Da coletividade, etc. Então, esse é um ponto muito importante. Maquiavel ele faz uma proposta. Ele propõe que a política se separe de valores morais e que a política seja, então, uma área, né, da vida, da experiência humana isolada, sobretudo da moral cristã. Então, ele escreve algumas obras que contestam, né, os valores morais e parte de uma experiência, tá? Uma ciência experimental política. Então, diferente lá de Platão, que escreve a República a partir de ideais, né, sobre valores ideais do mundo inteligível, é diferente de São Tomás de Aquino, né, na Escolástica, na Idade Média, que também fala sobre virtudes cristãs, né, ou virtudes cardeais e por aí vai, né? Maquiavel ele faz uma leitura da história. Então ele olha para o passado e analisa entre os imperadores romanos, outros imperadores do Oriente, também papas, né? E ele faz um pequeno tratado, se assim a gente pode dizer, um manual, que se chama O Príncipe, né? E nesse tratado ele discorre sobre temas do poder e fala a respeito desses grandes nomes do passado, por exemplo, Júlio César, Aníbal, papas, como que eles conseguiram chegar ao poder e se manter no poder, tá? Então, essa é a temática do Maquiavel. Como o príncipe pode chegar ao poder, né? Quais são os meios dos quais ele pode se valer para chegar ao poder e como ele deve agir para se manter no poder. Esses conselhos, né,
não são a partir de ideais, né? Não são imaginários, mas são a partir da experiência, da história, né? Do empirismo político. Tá? Então, Maquiavel acreditava que o homem, em todos os tempos, por si, ele é mau. Ele tende a fazer maldades. Né? Esse tema aí a gente vai trabalhar futuramente, lá em Thomas Hobbes, em Rousseau, quando falam sobre o estado da natureza humana. Né? Maquiavel, então, ele parte desse princípio, né? Que em si o homem não é angélico, não é um ser moralmente cristão, na sua interioridade, na sua espiritualidade, aquele que busca sempre fazer o bem, mas é aquele que busca o poder. E aí, para chegar ao poder, segundo a filosofia medieval, né? Segundo a filosofia antiga, Platão, Aristóteles, né? Os meios justificavam os fins. Então, os meios, né? Os recursos, né? As estratégias políticas, as alianças, as promessas, justificavam a finalidade do poder, ou do exercício do poder. E aí Maquiavel, ele inverte esse princípio. E ele vai afirmar que os fins justificam os meios. Bom, se o fim do príncipe é se tornar rei, então qualquer meio para se chegar até lá justifica-se, né? A partir do fim, o meio. Então pare para pensar um pouquinho. Quantas coisas ruins, né? Ou moralmente, ou segundo as virtudes cristãs, evangélicas, podem ser consideradas ruins, né? Podem ser consideradas injustas. Então, o príncipe ele deve se desvencilhar, né? Rejeitar essa moral cristã, esse culto à bondade, né? À humildade, à generosidade. Isso aí não tem nenhum sentido para Maquiavel, uma vez que os fins justificam os meios. Um outro conceito interessante que Maquiavel traz, inclusive é um dos títulos de um dos capítulos, né, da sua obra, O Príncipe, é uma questão, uma pergunta. O que é melhor para o príncipe, para aquele que deseja o poder? Então vamos pensar hoje um candidato a uma vaga, né, uma empresa, ou um candidato a uma função pública, né, um vereador, prefeito, daqui a pouco teremos eleições. O que é mais importante para esse candidato, né, que quer o poder? Para esse candidato é melhor ser amado ou ser temido? Parem para pensar um pouquinho. É melhor ser amado ou ser temido? Bom, a resposta de Maquiavel é que seria preferível as duas coisas ao mesmo tempo. Mas como nem sempre isso é possível, ser amado e ser temido, é melhor ser temido do que ser amado. Melhor ser temido do que ser amado, né? Aí está a resposta para a corrida armamentista, para as intimidações, né? Para uma jurisprudência, o uso de leis, né? Que intimidam, que até mesmo violam certos princípios de direitos humanos, porque é melhor ser temido do que ser amado. Então pense, se você xinga a tua mãe, por algum motivo, aí tá nervoso, né? E solta um palavrão, tenho certeza que até o final do dia a tua mãe vai te levar ao jantar, né? Ela vai se recordar de você, ela vai te cobrir à noite lá na sua cama, ela vai se preocupar se você estiver com febre. Agora solta um palavrão para uma autoridade policial, né? Ou vai no fórum lá e xinga o juiz para você ver o que acontece. Tá vendo? Então, o exercício do poder está ligado a uma autoridade que é temida. Tá? Então, retomando alguns pontos, então Maquiavel, né? Ruptura entre moral, ética e política. A política é uma coisa à parte
dos valores morais e éticos. Depois nós falamos sobre o Príncipe, a obra que ensina como chegar ao poder e se manter no poder. Em seguida falamos sobre o método de Maquiavel, que é a ciência experimental. Então, uma história registrada em fatos e que revelam que nem sempre aqueles que foram os bonzinhos chegaram e se mantiveram no poder. Pelo contrário, foram homens maus. E aí entra um outro conceito. Os fins justificam os meios. Então, às vezes, esses grandes poderosos tomaram atitudes, sacrificaram vidas, exércitos, cidades inteiras, mataram familiares para chegar ao poder. O fim justifica os meios. E por fim, agora falamos sobre o que é melhor, ser temido ou ser amado, ser amado ou ser temido. Aquele que é amado, ele pode ser rejeitado, Agora, aquele que é temido, ele terá autoridade, ele pode punir. Então, as pessoas teriam mais respeito a esse tipo de autoridade, Então, o político inteligente, é aquele que consegue separar certos valores pessoais, valores morais, valores religiosos, da busca pelo poder. E ao chegar ao poder, ele se mantém aí como pode, para sempre, se possível. Então, aquela ideia, e a gente vê isso em eleições, de promessas, chegando ao poder eu vou fazer, um candidato aí a presidente na última eleição falou que chegasse ao poder a gasolina ia cair pela metade o preço, Acho que todo mundo ouviu isso, Seria por R$2, e hoje nós vemos o aumento da gasolina, Então, são promessas, Eu prometo que não vou me envolver com partidos corruptos. E aí vai lá presidente, governador, e se envolve, com partidos historicamente corruptos, Então, veja como que funcionam as coisas, prometo e não preciso cumprir. É isso que o Maquiavel prega, a desobrigação moral. O que importa é você chegar ao poder e se manter lá. Não quero causar indignação a respeito de um que eu cito aqui, mas o bom político, entre aspas, o político de Maquiavel é aquele que age dessa forma, Melhor ser amado e temido, Mas se não consegue, que seja apenas temido, Por fim, o Maquiavel ele tem um conceito para tentar responder essa questão do fim justifica os meios. Então, quais são os recursos, os meios que o político tem, E também sobre tragédias que acontecem. Então, vocês viram aí, essa semana, ontem, lá aquela grande explosão em Beirute, Daí você abre a internet, você está ali lendo notícias e vem comentários, E aí apareceu um comentário assim que, de cara, era o primeiro comentário, já me impactou. Convertam-se ao Evangelho, o fim dos tempos está chegando. Está aqui mais uma prova de que Deus está chegando, Jesus está voltando. Não tenho nada contra o retorno de Jesus, Eu adoro, eu amo Jesus, mas veja a leitura desse comentador, a partir de uma notícia. Então, para ele, num país muçulmano, Deus está castigando, Deus está punindo, as pessoas têm que se converter, Olha sobre a pandemia, o que as pessoas estão escrevendo, E aí, trazendo valores morais, Então, tentando fazer uma leitura do comportamento das sociedades, porque elas não estão agindo de acordo com os valores do Evangelho, e aí as pessoas estão falando que é uma punição. Bom, para resolver esse problema, então, ele cria um conceito que é virtu, V-I-R-T-U, e aí temos o acento grave, que é o acento agudo invertido, grave, como crase, virtu, versus, ou contra, fortuna. Virtu,
e fortuna, tá? O que é a virtude? Não é a virtude no sentido de valores ou qualidades de bondade, né, da busca do bem, mas são as faculdades, as capacidades que uma pessoa carrega consigo, ou seja, os meios que ela tem para chegar a um fim, e o fim é o poder. O que é fortuna? No italiano, a gente fala buona fortuna, significa boa sorte. Até existia, né, lá no panteão romano a deusa da fortuna, a deusa da sorte. Então, esses dois elementos, virtude enquanto poderes, né, instrumentos, a minha capacidade, e fortuna, a sorte, isso responde ao contexto geral de todos os indivíduos. E aí é 50-50, 50% depende só de você, da tua virtude, que são as tuas faculdades, as tuas capacidades. Então aí pode ser dinheiro para investir numa campanha eleitoral, aí pode ser fake news, né, para você divulgar, aí pode ser tua beleza para seduzir alguém, né? Não quero julgar aqui, mas já julgando, né? Olha só quantos políticos e homens da mídia e milionários, né? Velho, tudo tortinho, né? Que tem garotas novinhas, né? Lindas, modelos, etc, né? Olha como o amor é lindo, né? Então, virtude, a sedução. Então, para poder chegar ao poder, e poder aí na nossa sociedade significa consumo, significa dinheiro, né? Então, uso de tudo para chegar lá, porque os fins justificam os meios, né? Quais são meus meios? 50% depende de mim. Agora, 50% é a sorte, tá? Então, Maquiavel fala claramente, não é a vontade de Deus, tá? Não é Deus, é a providência divina, né? Embora você creia ou eu acredite, Maquiavel separa isso, ele fala 50% depende só de você, 50% depende da sorte. Então, imagina você vestibulando, né? Que está se preparando para o PSS1. Você se prepara que nem um doido, né? Então está acompanhando todas as videoaulas, está no Zoom com a gente, né? Primeiro M4, primeiro M5, tem uma participação ali filosofia, né? Estão ali, muitos de vocês sempre me mandam recados, WhatsApp, fazem perguntas. Então, olha o esforço. Esse esforço é virtude, é 50%. Aí no dia, né, do PSS1, vamos imaginar que você tem que chegar lá por volta da 1 hora, né? Porque o portão vai se fechar, vamos imaginar lá 2 horas em ponto, né? Não sei. Mas vamos imaginar que você tem que chegar até as 2, né? Então, você mora próximo, né, do ponto da prova. Só que na hora de sair, né, enguiça a bateria do carro, dá uma descarga. Aí tem que chamar o Uber. Aí você pega o celular, olha, virtude, eu tenho o celular e vou chamar o Uber, posso pagar, né? Ah, que beleza. E o Uber avisa lá, vou chegar em 15 minutos. Você, 15, né? Dá tempo, vou chegar por volta de 1h10, 1h15. Aí o Uber bate na esquina, tá? Vamos dizer então que é o dia, né, da C, né? Ou da K total, né? Bateu o Uber. Aí você vai andando e já está desesperado, aí se perde, né? Olha, acontece isso, a pessoa está tão nervosa e tal, ela erra, né? Ela troca, ou esquece o documento, né? Ou esquece um papel, ou esquece uma caneta. Gente, é absurdo, mas já trabalhei assim, como fiscal de vestibulares da UEPG, e eu digo para vocês, parece absurdo? Parece, mas são dezenas de pessoas que eu vi que chegavam 1 minuto atrasadas, né? 1 minuto e não podiam entrar e choravam no portão. E vou dizer para vocês, dezenas de pessoas que chegavam e a caneta não funcionava, entendeu? Aí por bondade lá, o fiscal-chefe ele tinha uma caixa de caneta, daí ele dava lá, né? Mas não precisava fazer isso. E em concursos, né, de fato, não se pode fazer isso, né? É isso aí, gente. Então,
Foi Deus que quis que você se ferrasse e não chegasse a tempo para fazer vestibular? Não, é a fortuna, ou seja, a sorte. A sorte, puramente o acaso. Então, use os teus 50% com toda a sua capacidade, toda a sua força, porque isso é a virtude. E esteja preparado para 50% do acaso, né, ou da sorte. Então, pessoal, o príncipe, né, é um modelo imoral, tá? Do ponto de vista religioso, sobretudo, é um modelo imoral. Moral seria se tudo o que ele fizesse, os meios, justificassem os fins. Mas nós temos o contrário aí. Os fins justificam os meios. Então, para passar numa prova, qual que é o fim? Passar na prova. Qual que é o meio? Colar. Beleza. Nós não vamos julgar moralmente porque, segundo Maquiavel, o fim justifica os meios. Boa cola para vocês, boa semana e até mais.